Imagine-se em uma guerra onde cada movimento pode ser fatal. Os israelitas, comandados por Josué, estavam prestes a conquistar a terra prometida. Depois de uma vitória gloriosa sobre Jericó, um dos maiores desafios da jornada, todos esperavam que a conquista da terra seria rápida. Mas algo estranho aconteceu. A vitória virou tragédia. Um homem, Acã, cometeu um erro tão simples, mas tão mortal, que mudaria o destino de todos. Este é um mistério que atravessa os séculos. O que fez Acã agir dessa forma? Como a mentira sobre sua idade e sua desobediência a Deus poderiam custar tão caro? E mais importante, qual foi o impacto dessa mentira na vida do povo de Israel? Se você está curioso para descobrir como a desobediência de Acã causou uma série de eventos catastróficos, continue conosco nesta história emocionante e cheia de reviravoltas. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para continuar acompanhando este mistério bíblico. Agora, prepare-se para uma jornada de revelações e aprendizados. Após décadas de espera e luta, os israelitas finalmente estavam prestes a conquistar a terra prometida. A vitória em Jericó, com suas muralhas desmoronando diante do poder de Deus, havia dado a Israel uma confiança inabalável. Josué, o líder do povo de Deus, conduziu o exército com coragem e fé, acreditando que, com a bênção de Deus, não haveria obstáculo que fosse capaz de detê-los. O sentimento era de que, após uma vitória tão impressionante, a conquista das próximas cidades seria uma tarefa simples. Porém, a história de Israel mostrou que os maiores desafios surgem quando menos se espera. Quando o exército se preparou para atacar Ai, uma cidade pequena em comparação com Jericó, a confiança no sucesso era absoluta. Não havia razão para duvidar da vitória. No entanto, o que parecia ser mais uma vitória certa, logo se transformou em um pesadelo para os israelitas. Durante a batalha, algo inesperado aconteceu: a derrota. O exército de Ai derrotou os israelitas, causando um revés humilhante. Os soldados israelitas recuaram, muitos foram mortos, e os poucos sobreviventes voltaram com o rabo entre as pernas, incrédulos com o que acabaram de vivenciar. A confiança construída após Jericó desapareceu instantaneamente. Josué, aflito e confuso, caiu de joelhos e pediu uma explicação a Deus. Senhor, por que fizeste isso com o teu povo? Por que fomos derrotados? Clamou ele. A resposta divina não demorou a chegar e a razão da derrota ficou clara. Havia pecado no acampamento de Israel. Deus revelou que alguém, um israelita, havia desobedecido a uma ordem clara dada por ele, e por causa disso a vitória foi negada. O pecado de um homem afetava todo o povo de Israel, e enquanto esse pecado não fosse expiado, a vitória seria impossível. O pecado não era um simples erro ou falha. Deus tinha ordenado que, após a conquista de Jericó, tudo na cidade deveria ser destruído, exceto o que fosse consagrado ao Senhor. Nada poderia ser retido para uso pessoal, pois tudo havia sido consagrado a Deus. No entanto, Acã, um homem de Israel, não obedeceu a essa ordem divina. Ele cobiçou os bens de Jericó, tomou para si ouro, prata e uma capa babilônica, e os escondeu em sua tenda, tentando ocultar o ato de desobediência. Quando o pecado de Acã foi revelado, Josué imediatamente ordenou que ele fosse trazido à sua presença. Acã, diante da pressão da verdade, não teve escolha a não ser confessar o que havia feito. Eu vi a riqueza em Jericó, eu desejei, tomei o que não me pertencia e escondi, disse Acã, seus olhos evitando o olhar de Josué. Sua voz, antes firme, agora estava cheia de arrependimento. Mas a confissão, por mais que fosse sincera, não trouxe alívio. O pecado não seria perdoado com palavras. As consequências seriam profundas e duradouras. Deus havia sido claro. A desobediência de Acã não afetou apenas a ele, mas a todo o povo de Israel.
A vitória que parecia garantida agora havia sido perdida, e o pecado de um homem colocou em risco a promessa de Deus para a nação. Josué, com tristeza no coração, seguiu as ordens de Deus e levou Acã, sua família e seus bens ao vale de Acor, onde o juízo de Deus seria executado. A punição de Acã foi severa, mas necessária para purificar o povo. A morte de Acã e sua família foi um lembrete claro de que a desobediência a Deus não pode ser ignorada. Enquanto Israel lamentava essa perda dolorosa, algo mais profundo estava em jogo. A destruição de Acã e de sua família não foi apenas uma vingança de Deus, mas uma maneira de limpar o pecado do meio do povo. A santidade de Deus não pode ser comprometida, e qualquer violação de seus mandamentos requer uma resposta. O que Acã fez parecia pequeno aos olhos humanos. Ele pegou o que não era seu e tentou esconder. No entanto, diante de Deus, a desobediência, por mais que fosse oculta, não poderia ser ignorada. O pecado de Acã trouxe uma série de consequências, não apenas para ele, mas para toda a nação de Israel. A confiança do povo foi abalada. O Senhor, no entanto, não os deixou sem esperança. Ele usou essa tragédia para reforçar a importância da obediência à sua palavra. A vitória de Jericó, a conquista da terra prometida, não poderia ser construída sobre a desobediência, mas sobre a fidelidade de cada membro do povo. A obediência a Deus era a chave para que as promessas se realizassem. Após a punição de Acã, o povo de Israel teve que enfrentar a realidade de suas ações. A confiança foi restaurada, mas apenas quando o pecado foi removido e a obediência foi restaurada. Deus então deu a Josué novas instruções, e Israel seguiu adiante, mais forte, mais unido e, principalmente, mais fiel. A lição de Acã foi clara. O pecado, por mais escondido que seja, não passa despercebido por Deus. A confiança em suas promessas é essencial, e a desobediência traz consequências que afetam não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade. A história de Acã permanece como um lembrete de que, por mais tentadoras que sejam as coisas materiais e os atalhos que nos são oferecidos, a obediência a Deus é o único caminho seguro. O povo de Israel, apesar da dor e da perda, estava agora pronto para seguir adiante, confiando novamente na direção de Deus, sabendo que somente através da fidelidade a Ele poderiam conquistar a terra prometida. Após a morte de Acã e sua família, o povo de Israel, embora profundamente abalado, precisou seguir em frente. A purificação havia sido feita, mas a missão de conquistar a terra prometida ainda não estava concluída. Josué sabia que, embora a derrota em Ai fosse um golpe duro, o caminho para a vitória dependia da confiança plena em Deus e da obediência aos seus mandamentos. O povo de Israel, agora purificado do pecado de Acã, precisava de uma nova direção, e Deus foi claro. Ele deu a Josué uma estratégia específica para derrotar Ai, que até então havia se mostrado impossível de conquistar. A vitória anterior sobre Jericó havia sido grandiosa, mas agora, com o pecado afastado, o povo estava pronto para um novo teste de fé. Desta vez, Josué lideraria uma ofensiva planejada com precisão, com parte do exército sendo enviada para emboscar os inimigos. A estratégia foi brilhante. Quando os soldados de Ai, vendo apenas uma pequena parte do exército israelita, saíram em perseguição, a cidade foi deixada vulnerável. O exército de Israel, que estava escondido nas montanhas, avançou rapidamente e atacou os inimigos pela retaguarda. Foi um golpe rápido e decisivo. Ai caiu diante do poder de Deus, e a vitória foi retumbante. O que parecia ser uma humilhação para Israel, a derrota em Ai, transformou-se em um marco de restauração e vitória. O povo sentiu-se renovado, e Josué, ciente de que não foi apenas a estratégia militar que trouxe a vitória, mas a obediência a Deus, fez uma cerimônia pública de gratidão.
Ali, Israel renovou seu compromisso com Deus e entendeu que a verdadeira vitória vem quando seguimos suas instruções e permanecemos fiéis, independentemente dos obstáculos que surgem em nosso caminho. A vitória em Ai foi mais do que uma simples conquista territorial. Foi um símbolo da restauração espiritual de Israel. O pecado de Acã havia sido um obstáculo, mas a obediência a Deus trouxe a redenção. Israel estava agora mais forte do que nunca, com sua fé renovada e pronta para continuar a jornada rumo à terra prometida. A lição de que o pecado não fica impune, mas a obediência traz a bênção, ficou gravada no coração do povo de Israel. Após a punição de Acã, o povo de Israel estava finalmente pronto para seguir em frente. A derrota em Ai, que havia sido um golpe doloroso, agora se transformava em um símbolo da importância da obediência a Deus. Com o pecado expiado, a confiança do povo começou a ser restaurada, e o caminho para a vitória estava novamente aberto. Josué sabia que para conquistar a terra prometida, ele e o povo precisavam estar alinhados com a vontade de Deus. A primeira ordem de Deus foi clara: Israel deveria avançar novamente contra Ai. Desta vez, no entanto, as instruções seriam diferentes. Josué sabia que a estratégia militar sozinha não seria suficiente. A vitória só viria com a direção de Deus, e ele precisava ser fiel a essa orientação. Deus deu a Josué um plano detalhado. Parte do exército deveria se posicionar à vista da cidade, atraindo os inimigos para fora das muralhas, enquanto o restante do exército se emboscaria por trás. Era uma estratégia ousada, mas que refletia a confiança total em Deus. Israel seguiu a ordem divina à risca. O exército se dividiu conforme planejado, com parte sendo visível aos olhos de Ai, como se fosse uma fraqueza. Os soldados da cidade de Ai, ao perceberem o pequeno número de israelitas à vista, se entusiasmaram e saíram em perseguição, confiantes de que uma vitória fácil estava ao alcance. Mas foi exatamente isso que Deus queria. Quando os soldados de Ai saíram em busca dos israelitas, os que estavam emboscados na retaguarda avançaram rapidamente, cercando a cidade e pegando os inimigos desprevenidos. A vitória foi rápida e decisiva. Ai caiu e a cidade foi completamente destruída. Josué, sabendo que a vitória era fruto da obediência a Deus, não comemorou com euforia, mas com gratidão. Ele se prostrou diante do Senhor, oferecendo um sacrifício de louvor e agradecimento. O povo de Israel, renovado pela vitória, agora entendia plenamente o custo da desobediência e o poder da obediência a Deus. A história de Acã e a derrota em Ai se tornaram lições indeléveis na memória do povo. O pecado oculto poderia destruir uma nação inteira, mas a obediência poderia trazer restauração e vitória. Deus, em sua fidelidade, agora os conduzia de volta ao caminho da conquista. A vitória sobre Ai não foi apenas uma vitória militar, mas uma vitória espiritual. O povo de Israel foi purificado e agora, mais do que nunca, estava pronto para seguir com coragem e fé em direção à terra prometida. Josué, com a sabedoria que Deus lhe dava, instruiu o povo a fazer uma cerimônia de consagração. Todos os israelitas se reuniram no Monte Ebal, onde Deus havia ordenado que um altar fosse erguido. Ali, Josué fez uma leitura pública da lei, relembrando ao povo os mandamentos de Deus e reafirmando sua aliança com ele. O pecado de Acã havia sido expiado, mas a lembrança do erro foi importante para que o povo nunca esquecesse a seriedade da obediência a Deus. A obediência a Deus não era apenas uma questão de cumprir regras, mas de reconhecer sua soberania e confiar plenamente em seu poder e direção. A vitória sobre Ai agora simbolizava a renovação da aliança entre Deus e Israel. Com o pecado removido e a confiança restaurada, Josué e o povo de Israel estavam prontos para as próximas batalhas.
Eles haviam aprendido a lição de que sem a direção de Deus, nada seria possível. A vitória em Ai não foi apenas uma conquista militar, mas uma reafirmação da fé do povo em Deus. Agora, com o pecado expiado, a terra prometida estava ao alcance. O caminho à frente era claro: seguir a Deus com obediência total, confiar em sua liderança e conquistar a terra que ele havia prometido. A jornada de Israel não seria fácil, mas com a lição de Acã em mente, o povo avançaria com mais determinação e fé. A obediência a Deus seria a chave para cada vitória futura, e a história de Acã seria lembrada como um ponto de virada, um lembrete do custo do pecado e do poder da restauração. Assim, Israel avançava, agora mais unido, mais fiel e mais determinado a tomar posse da terra que Deus lhes havia prometido. Com a vitória em Ai e a lição do pecado de Acã bem gravada no coração de Israel, o povo estava pronto para avançar. A confiança em Deus estava restaurada e a terra prometida parecia mais próxima do que nunca. Josué, como líder, sabia que a jornada ainda estava longe de terminar, mas a obediência de Israel, agora renovada, os fortaleceria nas batalhas que viriam. Não seria mais uma luta para conquistar a terra, mas uma luta para manter a fidelidade a Deus. Enquanto o exército israelita avançava, o povo seguiu com fé, marchando em direção a mais cidades que precisavam ser derrotadas para que a terra fosse conquistada. A jornada não seria fácil, mas a força do povo estava em sua obediência a Deus. E dessa vez, eles não estavam sozinhos. Deus havia prometido estar com eles, e sua presença era sentida em cada passo. A próxima cidade a ser enfrentada seria Gibeão. Quando os gibeonitas ouviram falar da força dos israelitas, eles ficaram aterrorizados. Sabiam que se Israel fosse contra eles, sua cidade seria destruída como Jericó e Ai. Mas, ao invés de enfrentarem o exército israelita com força, os gibeonitas tomaram uma decisão ousada. Mentiram para Josué, fingindo ser estrangeiros e pedindo um tratado de paz. Eles conseguiram enganar Josué e os líderes de Israel, fazendo com que jurassem uma aliança de paz com eles. Israel, sem consultar a Deus, aceitou o tratado. Quando a verdade sobre os gibeonitas foi revelada, Israel ficou furioso, mas o tratado havia sido feito e a palavra dada. Josué, mesmo irritado, sabia que não poderia quebrar a promessa. Embora os gibeonitas estivessem agora sob a proteção de Israel, isso trouxe novas complicações para o povo. A lição aqui foi clara: mesmo nas vitórias, a confiança plena em Deus e a busca por sua direção era essencial. Ao tomar decisões sem consultar a Deus, Israel havia causado uma complicação em sua jornada. A aliança com os gibeonitas teve consequências, mas também serviu como um lembrete para Josué e para o povo de que não podiam agir sem a orientação divina. O erro cometido com os gibeonitas seria corrigido, mas a história de Israel seria cheia de altos e baixos. Eles não estavam livres de falhas humanas, mas, ao buscar a direção de Deus, poderiam corrigir seus erros e continuar sua jornada rumo à terra prometida. Mesmo com a aliança feita com os gibeonitas, as batalhas ainda continuavam. A terra prometida estava repleta de inimigos, e cada cidade conquistada trazia novas dificuldades. Josué sabia que a vitória não viria apenas pela força, mas pela obediência e pela confiança total em Deus. Cada batalha era uma oportunidade para Israel reafirmar sua fé e confiar no Senhor. E cada vitória se tornava um testemunho da fidelidade de Deus. O que antes parecia ser um povo derrotado, agora estava se tornando uma nação poderosa, não pela força de suas armas, mas pela força de sua fé. Josué não apenas liderava o exército, mas também guiava o povo espiritualmente. Ele lembrava constantemente ao povo a importância da obediência e da confiança em Deus. A vitória em Ai, a derrota de Acã e a aliança com os gibeonitas
foram apenas partes de um aprendizado mais profundo que Israel precisava viver. Enquanto o exército israelita marchava em direção à próxima batalha, Josué olhava para o horizonte, sabendo que a promessa de Deus estava se cumprindo. A terra prometida estava mais perto, mas o caminho ainda seria cheio de desafios. A vitória final só viria com a obediência contínua ao Senhor. Cada passo dado era uma afirmação da fidelidade de Deus, e cada vitória conquistada era um lembrete de que, com Deus, nenhuma batalha era impossível. Israel estava aprendendo a ser mais do que um exército. Estava se tornando uma nação unida, purificada pelo fogo da obediência e fortalecida pela mão de Deus. Enquanto marchavam para conquistar a terra, o povo sabia que sua maior vitória seria manter-se fiel ao Senhor e seguir suas direções. A marcha de Israel em direção à terra prometida seguia, e cada passo dado pelo povo representava mais uma parte da grande promessa de Deus sendo cumprida. As cidades caíam uma a uma, como o Senhor havia ordenado, mas a luta estava longe de ser fácil. Apesar das vitórias, o desafio não era apenas militar. O verdadeiro teste para Israel não era vencer os inimigos externos, mas manter a fidelidade a Deus em meio às tentações e dificuldades que surgiam a cada nova batalha. Josué, agora um homem mais velho, estava ciente de que seu tempo como líder estava se esgotando. Ele havia guiado o povo através de desafios imensos, mas sabia que a terra prometida não era um fim em si mesma. Ela era apenas o começo de uma vida de obediência contínua e adoração a Deus. Por isso, antes de sua morte, Josué reuniu todo o povo em uma grande assembleia, onde fez um discurso emocionante e desafiador. Ele lembrou a todos como Deus havia sido fiel em cada passo da jornada, desde a saída do Egito até a conquista da terra. Ele relembrou as vitórias, mas também as derrotas, e como cada uma delas havia sido uma lição sobre a importância da obediência. Josué, com um coração cheio de gratidão e um profundo amor pelo povo, concluiu com um ultimato: escolham hoje a quem irão servir, aos deuses dos seus pais ou ao Senhor Deus de Israel. Quanto a mim e à minha casa, serviremos ao Senhor. O povo, tocado pelas palavras de Josué, respondeu com um forte: nós também serviremos ao Senhor. Eles sabiam que sem a orientação de Deus não teriam alcançado nada. A fidelidade de Deus durante toda a jornada era evidente, e o povo agora estava disposto a renovar sua aliança com ele. Com a morte de Josué, o povo de Israel entrou em uma nova fase. A terra prometida, que tanto haviam aguardado, agora estava nas mãos deles. Mas apesar de terem conquistado as cidades e estabelecido domínio sobre a terra, o verdadeiro desafio estava apenas começando. A fidelidade a Deus, a adoração sincera e a obediência contínua seriam as chaves para que a terra permanecesse sob seu domínio. O período de juízes, que se seguiu à morte de Josué, mostrou que, embora Israel tivesse alcançado a promessa de Deus, o povo nem sempre permaneceu fiel. Em vez de seguir os mandamentos de Deus, muitos caíram na tentação de adorar deuses estrangeiros e se afastaram da verdade. Isso levou a períodos de sofrimento e opressão. Mas, como sempre, Deus foi fiel e levantou líderes para restaurar o povo. A história de Acã, a vitória sobre Ai e a conquista da terra prometida são um reflexo do caminho de fé de Israel. Cada vitória e cada derrota foram lições que moldaram o caráter do povo. Através da desobediência de Acã, aprenderam o custo do pecado e a importância da purificação. Com a derrota em Ai e a vitória subsequente, aprenderam que a obediência a Deus é a chave para a verdadeira vitória. Agora, com a terra conquistada, a maior lição de todas estava diante deles. Não importa onde estejam ou o que possuam, a verdadeira vitória está em permanecer fiel a Deus, confiar em sua direção e buscar sua orientação em cada passo da jornada.
A história de Israel é uma história de fidelidade e falhas, de vitórias e derrotas, mas acima de tudo é uma história da fidelidade de Deus, que nunca abandona seu povo, mesmo quando falham. A conquista da Terra Prometida foi apenas o começo de um relacionamento contínuo com Deus. Para Israel, como para todos nós, o verdadeiro desafio não é conquistar algo material, mas conquistar o coração de Deus, vivendo em obediência e em constante comunhão com Ele. O caminho de fé de Israel é um exemplo eterno para nós, lembrando-nos de que, independentemente das batalhas que enfrentamos, a fidelidade a Deus é o único caminho para a verdadeira vitória. O povo de Israel finalmente tinha o que tanto havia sonhado: a Terra Prometida. Depois de décadas de peregrinação pelo deserto, de vitórias e derrotas, de momentos de desespero e fé renovada, a promessa de Deus havia sido cumprida. A terra fluía leite e mel, mas para que ela fosse verdadeiramente uma bênção, o povo precisava lembrar das lições que haviam aprendido no caminho. Cada batalha, cada vitória, cada erro, cada escolha havia sido parte de um plano divino para moldar o caráter de Israel e prepará-lo para cumprir seu propósito de ser uma nação separada e consagrada a Deus. Com as tribos agora espalhadas pela Terra Prometida, Josué, já velho, sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Ele havia liderado o povo com firmeza, mas também com a sabedoria que vem da dependência total de Deus. Antes de sua morte, ele chamou todos os líderes das tribos de Israel e os reuniu em um grande conselho. Josué queria garantir que a lição da obediência, aprendida a duras penas, fosse perpetuada por todas as gerações futuras. Ele, então, fez um discurso que ecoaria por séculos. Estou indo pelo caminho de todos na terra, mas antes de partir, quero que saibam de algo importante. Lembrem-se do Senhor e da sua fidelidade. Quando vocês forem tentados a desobedecer, lembrem-se de Acã e do que aconteceu por causa de um pecado oculto. Quando o inimigo os desafiar, lembrem-se de Jericó, quando as muralhas caíram, não por causa de sua força, mas por causa do poder de Deus. E quando houver derrotas, lembrem-se de que, se voltarem para o Senhor com corações arrependidos, Ele os restaurará. O povo, tocado pelas palavras de Josué, renovou seu compromisso com Deus. A aliança feita nas montanhas de Ebal e Gerizim, onde eles haviam pronunciado bênçãos e maldições, foi reafirmada. Eles sabiam que a Terra Prometida não era um fim, mas um começo. Para que a terra permanecesse sob sua posse, era essencial que a fidelidade a Deus fosse mantida. Josué, então, deu a cada tribo sua porção da terra, dividindo o território conforme a orientação de Deus. A terra estava finalmente nas mãos do povo, mas a verdadeira possessão de Deus sobre a terra dependeria de como Israel manteria seu relacionamento com ele. O verdadeiro posseiro de Israel não era o próprio povo, mas Deus. Ele era o Senhor da terra, e o povo deveria ser fiel em adorar e obedecer a Ele para que a terra fosse verdadeiramente deles. Após concluir sua missão de dividir a terra e reafirmar o compromisso de Israel com Deus, Josué morreu, mas seu legado perdurou. O povo de Israel, agora estabelecido, estava em uma posição privilegiada, mas também estava diante de um grande desafio: como manter a aliança com Deus em uma terra cheia de tentações e ídolos estrangeiros. A memória de Jericó, Ai e Acã deveria ser mantida viva, como um lembrete constante do preço da desobediência, mas também como um testemunho da misericórdia e do poder de Deus. Nos anos seguintes, embora houvesse momentos de desobediência e períodos de opressão, os israelitas continuaram a ser lembrados do que Deus havia feito por eles. A terra prometida, que parecia distante e inatingível, agora era realidade. Mas a verdadeira promessa de Deus, a paz e a prosperidade, só seria plenamente experimentada quando o povo permanecesse fiel à sua palavra.
O legado de Josué e a história de Israel são um testemunho da fidelidade de Deus e da importância da obediência. A Terra Prometida não é apenas um lugar geográfico, mas um símbolo da promessa de Deus para todos os seus filhos. Uma vida abundante, não pela nossa força, mas pela fidelidade a Ele. Como Israel, todos nós enfrentamos batalhas em nosso caminho, mas a vitória não vem pela força de nossos braços, mas pela força de nossa fé. E assim, a história de Acã, de Ai e da conquista da Terra Prometida não é apenas uma história antiga. Ela é um lembrete para todos nós de que em cada parte da nossa jornada, a obediência a Deus é a chave para a verdadeira vitória. Quando seguimos seus caminhos, Ele nos guia à verdadeira Terra Prometida, um relacionamento restaurado com Ele, uma vida de fé e uma promessa de sua presença constante.